Prezado irmão e irmã em Cristo, a paz do Senhor Jesus, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical, estamos chegando com mais um resumo da lição. E eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixe o teu like, compartilhe, divulgue nas redes sociais, tá certo? Por que eu peço isso? Não é que você vai me ajudar, eu não ganho dinheiro com isso, nem pretendo. É porque você fazendo isso, você vai estar ajudando outras pessoas, você compartilhando a mensagem que liberta, que transforma, que regenera. Você vai estar ajudando um parente seu, um amigo, um vizinho, um conhecido, colega de trabalho, tá bom? Então, vamos para mais um resumo da lição. Nós vamos estudar a lição de número 5, que vai falar sobre os inimigos do cristão. Os 3 tópicos vai falar exatamente disso, né? Os 3 inimigos do cristão. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos seguidores de Cristo, nós entramos para uma guerra. E essa guerra só findará com o arrebatamento da igreja, né? Ou na nossa partida, se morrermos aqui, né? Se morrermos a carne, a matéria, sim. Mas se ficarmos vivos, ela somente culminará com o arrebatamento da igreja. Então é uma luta constante. Mas nós temos um general que luta por nós. E esses inimigos nós vamos abordar aqui num resumo. É claro que eu não vou ler o texto na revista, isso fica para você ler em casa e ir lá na escola com o professor ou a professora. Então eu trago aqui um apanhado, uma aula extra, claro, referente ao assunto, que é os inimigos do cristão. E um dos inimigos, que é, eu posso até dizer o principal, que é o inimigo, quer dizer, peço desculpa, eu estou assim, um pouco gripado, essa virose me pegou, estou tomando um chazinho. Acabei de chegar ali de estar ministrando a palavra de Deus ali na congregação, mas eu não posso deixar de fazer essa mensagem hoje, trazer esse resumo hoje, porque já é quinta-feira, já está noite, e alguns irmãos tiram proveito desta mensagem extra. Eu sempre faço. Desde já agradeço a você que assiste e que gosta, né, que se beneficia desse ensinamento. Jesus continue te abençoando. E o primeiro inimigo do homem é o diabo. Mas eu posso dizer que um dos mais fortes, até mesmo que o diabo, é a carne. Porque o diabo e o mundo está fora de nós. E a carne está dentro. E Pedro diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que a carne não tem como fugir. O que nós temos que fazer é vigiar. E Jesus disse, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca e nós vivemos nela, então nós temos que fazer o que? Vigiar para que a gente não caia nessas ciladas. Mas o tópico de número 1 vai falar sobre o diabo, que é o inimigo número 1, é o primeiro tópico da lição. Então, o que é o diabo? O diabo e seus codinomes, né? Satanás, serpente, né? A antiga serpente, inimigo, adversário. O diabo é o inimigo número 1 de Deus. E por ele não poder atingir a Deus, o que ele faz? Atinge o ser humano, que é a imagem de Deus. Uma vez que ele enganou a Eva com astúcia. Ele não foi diretamente ao Adão, ele foi a Eva, por ser o vaso mais fraco, vamos dizer assim, mais frágil. E ele foi e enganou a Eva, você sabe a história, né? E com isso ele atingiu toda a raça humana. Né? Uns não acreditam, né? Fala que é mitologia, outros menosprezam, até ridicularizando, né? Uns dizem assim, que ele é burro. Tem crente que chega até a dizer, eu piso na cabeça do diabo, eu sapateio sobre Satanás. Será que é verdade? Será que o crente realmente pisa no diabo, irmãos? Não. A Bíblia não garante isso. O diabo, nós não devemos menosprezá-lo. Ele é muito poderoso. Quem é esse ser? Esse inimigo número 1 do cristão. Quem é esse ser? Você conhece ele? Não quero nem conhecer. Mas é bom você conhecer. Como é que você vai para uma luta e você não conhece o seu adversário? Você, como eu disse, você está numa guerra. Você é crente, passou a ser um seguidor de Cristo, você entrou para uma guerra. E a nossa guerra não é contra carne e sangue, disse o apóstolo Paulo, e sim contra os principados e potestades que operam nas regiões celestes. Então você tem um adversário muito forte e você precisa conhecê-lo. Paulo disse que nós não ignoramos seus ardis, então você precisa conhecer as artimanhas de Satanás, quem é ele, as armas que ele usa, que ele utiliza, né? As suas estratégias, suas sutilezas, é necessário você conhecê-lo para combatê-lo. Não é que você sai caçando guerra contra Satanás, não vá não, que você vai perder. Você deve apenas contra-atacá-lo, apenas combater. E até, melhor dizendo, quem combate, quem vence Satanás é Cristo, por nós. Mas você precisa também lutar. Quem é esse ser? Ezequiel 28, no capítulo 12, vai dizer que ele é o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ele era o aferidor da medida. Olha, ele recebeu o selo da perfeição. O camarada era perfeito. Era muito sábio, por isso que Deus o estabeleceu assim. Lá no versículo 13 vai dizer, estavas no Éden, jardim de Deus. Esse Éden, jardim de Deus, não é o Éden, como muitos dizem, lá o paraíso na terra, onde Deus colocou Adão e Eva. Não, esse Éden, jardim de Deus, ficava lá no céu. E no terceiro céu, onde tinha o Monte Santo, o monte de Deus. É claro que o trono de Deus é mais acima, né? onde ele,
querubim ungido, Satanás, ele projetou de subir e estabelecer o seu trono ao lado do trono de Deus. Lembra quando ele disse, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono, lá vou me exaltar, né? Acima das nuvens, vou colocar o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus lançou por terra toda a sua pretensão. Erroneamente, alguns grandes dizem assim que ele foi lançado na terra. Não, ele não foi lançado na terra. Foi lançado por terra os planos dele. Apocalipse 12:12 fala que ele ainda vai ser lançado na terra. Ai da terra e do mar, porque Satanás desceu até vós com grande ira e sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele ainda vai ser lançado. Ele foi lançado por terra. Bom, mas vamos deixar de lado e vamos para o que interessa. Cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os seus ornamentos eram feitos de ouro. Olha como era o camarada. Não era pouca coisa, né? Versículo 14, ainda do capítulo 28 do Ezequiel. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Você está entendendo, meu irmão? Está conhecendo um pouquinho do teu adversário, do nosso adversário? Eu te estabeleci, ou seja, eu te formei, eu te coloquei, eu te dei essa patente de querubim da guarda ungido. Querubim é aquele que protege, é o guardião. Lembra da Arca da Aliança, aquela réplica que Deus ordenou a Moisés que fizesse, colocou lá na tenda da congregação e futuramente esteve no templo de Salomão, que a Arca da Aliança tinha os querubins, né, com as asas voltadas assim para frente, né, tocando ponta com ponta, eram 2 querubins. Ali representava a glória de Deus, aquela Arca da Aliança, e os querubins estavam para proteger. Então os querubins são os guardiões, os que protegem. E Lúcifer, ou que ele era chamado de querubim da guarda ungido. Veja que na classe dos querubins, ele era o único, a classe única. Ele foi feito único com todas essas prerrogativas, né? Coberto de sárdio, topázio, diamante, safira, carbúnculo, esmeralda. E os seus ornamentos eram feitos de ouro. Eu te estabeleci como querubim da guarda ungido. Estavas no monte santo de Deus e andavas sobre pedras afogueadas. Era lá naquele local em que ele habitava, e ali com os anjos, e ele tinha acesso ao trono de Deus, subia, descia, subia, né? Esse é parte do nosso adversário. E a história você sabe, como ele teve a pretensão de querer ser igual a Deus, mas ele foi lançado por terra, para onde? Para as regiões celestes. E nas regiões celestes, ele estabeleceu o seu quartel-general. É de lá que ele comanda, irmãos. E ele trabalha de forma organizada. Eu fico preocupado com o crente que diz: ah, Satanás é burro, é um chifrudo, tem chifre, tem rabo, tem isso, tem aquilo outro. Eles começam a pintar a figura de um ser excrepante, né? Assim, um ser bobo, bocó. Mas não, irmãos, ele trabalha de forma organizada e com hierarquia. Paulo vai falar aos Efésios que ele tem principados. Então é um reino. Ele estabeleceu um reino nas regiões celestes. É claro que ele vem para a terra, sim. Ele atua em corpos humanos, daqueles que dão lugar, né, que não tem o Espírito Santo de Deus. Então ele opera até mesmo em crentes fracos, crentes que não querem viver segundo a vontade do Senhor, que não deixam ser direcionados pelo Espírito Santo. Então eles podem se apoderar, os demônios, né? E eles trabalham com principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, forças espirituais. Ó, veja que está tudo no plural. Principados, potestades, poderes do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Tá vendo? Como é um reino organizado. O poder de Satanás ele não perdeu, irmão. Ele perdeu a autoridade que ele tinha, todas aquelas benesses que ele tinha adquirido, que Deus deu para ele, ele perdeu, porque ele é criatura, ele foi criado. Deus não foi criado, Deus não é criatura. De eternidade a eternidade ele é Deus. Agora Satanás foi criado. Os anjos foram criados. Assim como os seres humanos foram criados. E os anjos foram criados, eles não procriam. Eles foram criados de uma numeração exata e não tem procriação. Eles foram criados e pronto. E o querubim ungido, numa reunião secreta, ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos. Um terço ficou com ele, que eles acreditaram nas mentiras dele, do querubim ungido, e passaram para o lado dele. Com promessas, né? Com promessas de dias melhores, com promessas de domínios. Olha, até que ele, nessas promessas, ele colocou eles com ordens, né? Cada um na sua categoria. Príncipes, né? As potestades, cada um com um grupo. Poderes, forças espirituais. Por que eles dominam os seres humanos? Por que eles fazem as pessoas brigarem, prostituírem, traficarem drogas e colocam intrigas entre um e outro? Porque eles são assim, eles são organizados. É claro que tem os anjos, claro, anjos caídos, os
de uma certa força, outros de forças maiores, assim como os anjos também, os anjos de Deus. Temos que ter uma certa força, outros com forças maiores, forças superiores. É uma hierarquia, igual uma corporação militar. Tem ali, por exemplo, o soldado, o sargento, o tenente, o capitão, o general, não sei se eu fui nessa ordem, eu não entendo muito disso, mas é assim, hierarquia, em ordem, cada um na sua patente maior, mais elevada. O menor, né, ele reverencia o maior, e assim sucessivamente. Da mesma forma, os demônios, eles se respeitam de forma hierárquica e obedecem, e ao seu líder maior, que foi querubim da guarda ungida, que hoje tem o nome de Satanás, de diabo, de antiga serpente, né, uns chamam de Lúcifer, e mais essas coisas. Então ele trabalha de forma organizada, e ele é o líder. Às vezes, erradamente, alguém diz assim, mas fulano está com um diabo no couro, né? Satanás se apoderou de fulano. Não, Satanás não se apodera. Ele mesmo não se aposta de ninguém, porque o ser humano não suportaria a força do Satanás, do diabo, no corpo dele. Não, quem se apodera são os demônios e os mais fracos. E a Bíblia vai falar, Apocalipse 9,14, que tem 4 anjos caídos, 4 demônios poderosíssimos, que eles estão amarrados, acorrentados junto ao grande rio Eufrates, e eles serão soltos no período da grande tribulação. E ele vai matar a terça parte dos anjos, tá vendo? Tamanho é o poderio desses 4 anjos caídos, 4 demônios, muito poderosos. E eles, o Satanás, ele usa as pessoas, né, para enganar. Ele não usou Pedro. Sabe da história, quando Jesus via de Betânia, indo rumo a Jerusalém, diz, olha, o Filho do Homem vai ser preso pelas autoridades, vai ser crucificado, vai morrer, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Aí Pedro diz assim, não, Senhor, tem misericórdia de ti, não deixe isso acontecer, jamais isso acontecerá. Foi Pedro que falou, mas quem falou foi Satanás na boca dele. As pessoas viram Pedro falando, mas era o diabo. Por quê? Ele usou Pedro. O Pedro ainda não era convertido. Então ele pode usar alguém, um crente não convertido, ele pode usar sim, para falar mal do outro, para poder colocar um mexerico, para fazer alguma coisa que venha tentar atrapalhar a caminhada do cristão. Por isso ele é o inimigo número 1. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 14, ele vai dizer que Satanás ele se transforma até em anjo de luz, para enganar. E Paulo diz que nós não ignoramos os seus ardis. E alguém que diz assim, né, que ele anda, que ele usa sapatinho de algodão. Isso é uma maneira de falar de tão sutil que ele é, que ele vem tão macio que a pessoa nem compreende. Às vezes a intriga de uma pessoa com a outra, às vezes de um irmão com irmão dentro da congregação, pensa que foi o irmão, não, mas foi o próprio diabo colocando, porque o irmão deu brecha para que possa trazer uma intriga, uma confusão, um mexerico, né, e uma desavença até. E no versículo 15 ainda do capítulo 11, fala assim, que os seus ministros se transformam em ministro da justiça. Como que é isso? Ministro de Satanás, se tornando em ministro da justiça. Sim, irmãos. Tem crente, tem líderes que eles pregam, tá pregando ali a justiça, mas eles são ministros de Satanás. Uma parte ele prega a justiça e outra parte ele traz uma heresia para trazer confusão e aquele crente se mantém ali. Se mantém, não, ele é de Deus, meu prego a verdade, mas não, ele é um ministro de Satanás. Tem isso? Tem, Paulo está dizendo. Está ali todo bonzinho, pastor, evangelista, pregador, mas por fora ele é o quê? Um adúltero, um trapaceiro, um enganador, como a gente vê muitos por aí grandes. Tem muitos grandes por aí que está trazendo até nojo ao meio evangélico e muitas pessoas deixando de seguir a Jesus por causa desses camaradas. Só que eles não sabem que esses, até com codinome de pastores, de pregadores, de homens de Deus, são ministros de Satanás, assim diz a Sagrada Escritura, tá, irmãos? Isso é muito perigoso. Então esse é o nosso inimigo número 1, o diabo. Inimigo número 2, a carne. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam ou que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem. Portanto, agora o tempo está no presente, não é isso? Porque antes vivia segundo a carne e estava condenado. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram. No capítulo 5, mas somos justificados por Cristo. Então, agora justificado, no tempo presente, agora que você entregou sua vida a Cristo, agora nenhuma condenação há. Se você estiver, olha, nenhuma condenação há para os que estão, não é para os que estiverem, ou porque para os que estiveram, é para os que estão, porque amanhã pode desviar, amanhã pode fracassar, amanhã pode cair da graça. Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. No versículo 5 diz, os que vivem segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito, né? Versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 9, vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se, tem uma preposição, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque às vezes não está habitando, quem sabe você só é crente. Às vezes o Espírito Santo de Deus não está habitando em você. Se ele é nascido da água e do Espírito, então ele é direcionado pelo Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E aqui Paulo está falando, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabe aquele irmão que só vive brigando? Só vive com fofoca, só vive com contendas? Só vive com trapaças? Ele não tem o Espírito de Cristo. Ah, irmão Beto, mas é assim mesmo. Um é mais fraco, outro é mais forte. Olha o que Jesus falou para Pedro. Porque muitos têm Pedro como base. Ah, mas o Pedro era valente, o Pedro qualquer coisa estava brigando, o Pedro era isso, era aquilo outro. Mas Jesus disse para ele, quando tu te converteres, Pedro, confirma teus irmãos. Olha, Pedro, Satanás pediu vocês para peneirar, para se ir andar com vocês. Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. E quando tu te converteres, Pedro, ajuda teus irmãos, confirma teus irmãos. E Pedro se converteu naquela noite de quinta-feira, quando ele negou Jesus, ele se converteu. Portanto, irmãos, o inimigo número 2 do cristão, o que luta para impedir o cristão entrar nos céus, é a carne. Olha o que Paulo fala aos Gálatas 5, versículo 16, as obras da carne são conhecidas, está aí patente aos olhos. É prostituição, impureza, lascívia, libertinagem, bebedices, orgias, ira, contenda, peleja, dissensão, facção, heresias, glutonarias, avareza, tudo e coisas semelhantes. Não tem aquele crente avarento que gosta muito de dinheiro? Não é pecado ter dinheiro. O problema é que a maioria não dá conta, não consegue. Eu falo sem medo de errar. 99% do ser humano não consegue dominar a riqueza. 99% dos crentes não consegue porque é ser humano. Não é super crente. Não é super crente. Eu não falei 100%, eu disse 99%. Está entendendo? Porque a avareza é o mal e a Bíblia diz que ela é como pecado de idolatria. Então o crente avarento ele é idólatra. E o idólatra não herda os céus. Porque quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Isso são as obras da carne. Porque assim, uma briga da carne com o Espírito. Não é o Espírito do homem. É a carne, que é o homem interior. É uma disputa com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer trazer essa pessoa para a eternidade com Cristo. Mas a carne quer mantê-la aqui na terra. Olha, não tem aquele crente que ele é terreno, tudo dele. Oh, Jesus maravilhoso, abençoa meu gado. Jesus maravilhoso está me enriquecendo. Agora eu estou bem financeiramente. Antes eu não tinha nada. Hoje eu tenho 2 carros, tenho uma casa boa, tenho um apartamento em Belém, tenho não sei quantas lojas em São Paulo, eu tenho sítios lá em Goiânia, tenho terra mais não sei aonde, mas ele não pensa no céu. E Paulo está dizendo aos Colossenses 3, já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quer ver outro trecho lá em Timóteo? Nada trouxemos para este mundo, de certo nada dele levaremos, tendo com que nos manter e nos cobrir, estejamos com isso contentes, porque os que querem ficar ricos caem em laço e tentação, são transpassados por muitas dores. E alguém diz, isso daí se conforma, é pobre, então se conforma com a pobreza. Não, eu não me conformo com a pobreza. O problema é que eu não posso deixar meu coração se envaidecer. Eu não sou pobre, eu sou rico, eu tenho o suficiente, graças a Deus eu tenho que comer todo dia, eu tenho que vestir, eu tenho que calçar, tenho minha casa para morar, sou rico. Eu não quero mais do que isso, porque eu posso ficar bobo, desculpa a expressão, e como crente herdar a terra. Eu quero ser como cristão herdar os céus, pois a nossa pátria não é aqui. A nossa cidade está nos céus, de onde virá o nosso Salvador. Agora, quem vive no Espírito, ele vive sob a base do fruto do Espírito, cujos gomos é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. São 9 gomos do fruto. E o principal deles que eu conheço, 2. Primeiro, o amor, que esse é o primeiro, é o principal, se não tiver amor não adianta ter os outros. E o domínio próprio. Quando diz, não, mas eu não vou fazer isso. Até podia, mas não vou fazer, porque eu vou desagradar meu Senhor. E se eu fizer isso, eu estou fazendo a vontade da carne. Mas eu não posso fazer porque eu estou sob o domínio do Espírito. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Deixa estar em você o fruto do Espírito e seus gomos, para que você vença o inimigo número 2, que é a carne. O inimigo número 3 é o mundo. Aí nós temos o mundo cosmos, temos o mundo pessoas e temos o mundo, o sistema, o secularismo. E aqui nós vamos ver, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15, ele dizendo, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está aqui na lição que nós vamos estudar, na leitura bíblica em classe. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, olha só, irmãos, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha, 3 coisas que o apóstolo João, ele nos revela aqui, nos mostra. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essa palavra concupiscência, comprida, né? Nós podemos usar como desejo. Então, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. São essas 3 coisas que o mundo nos oferece. E ele está dizendo, filhinhos, não amem essas coisas. Cuidado com o desejo da carne. Cuidado com o desejo dos olhos. Cuidado com a soberba da vida. Não ame o mundo nem as coisas que há no mundo, filhinhos. Deixa eu falar para vocês. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu podia discriminar aqui, irmãos, algumas coisas do mundo, que é do secularismo, né? Eu sei que alguém não vai gostar, mas isso não me interessa, não estou aqui para convencer ninguém. Se você gostar desta mensagem, divulgue-a. Se não gostar, mude de canal, mude aí, tira, passa o vídeo, assista outro. Mas eu posso dizer alguns detalhes, por exemplo, algumas das coisas, por exemplo, está na cultura, está na música, está na culinária, muitas coisas que é do mundo. Por exemplo, nas indumentárias, né? Na maneira de embelezar o corpo, principalmente as irmãs, infelizmente, né? A irmã é mais vaidosa do que os homens. Tem um homem vaidoso. As irmãs hoje estão usando, por exemplo, aquelas sobrancelhas, né? Não sei como é que chama, de rena, parece que chama isso. Você sabia que quem inventou foi um transexual? Também aquelas unhas postiças de gel, quem inventou foi um transexual. Tem muitas irmãs usando. Isso são coisas do mundo, irmãos. E João está dizendo, filhinhos, isso é coisa do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Satanás, que de qualquer forma vem a raiz, tanto os desejos da carne, a raiz é Satanás, não adianta. As coisas do mundo também a raiz é Satanás. Mas a pessoa dá lugar. E as pessoas estão amando as coisas do mundo. Não, irmão, mas eu tenho dupla cidadania, uma da terra e outra do céu. A tua cidadania tem que ser do céu. Você vive aqui como forasteiro e peregrino. Você não é mais cidadão da terra. Entenda isso. Você que está lutando que você tenha governantes bons para 2024, para governar em 2025. Você quer paz na terra, deixa eu te falar, você continua sendo cidadão da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. A partir do momento, se é que você entregou tua vida a Jesus e o Espírito Santo é que te direciona, então você não faz mais o que quer, como eu disse anteriormente. Então você se tornou cidadão do céu. Num vídeo anterior aí, da Escola Bíblica mesmo, até falei, citei o hino de número 2 da harpa cristã. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Hoje eu estava ministrando a palavra do Senhor ali na congregação Nova Galileia, e eu falei sobre as 10 virgens, por que 5 insensatas não entraram? Elas não estavam em prostituição, elas não estavam em fofoca, elas não estavam em intriga, elas não estavam em desavença nenhuma, elas não estavam fazendo nada de errado. Por que elas não entraram? Simples, porque elas não estavam amando a volta de Jesus. Elas não valorizaram ao suficiente o convite que receberam para a festa do casamento. Elas foram e acharam bom, aceitaram o convite, mas elas menosprezaram, elas não deram tanta importância. É por isso que elas não pegaram o azeite da reserva. Tá entendendo? Elas não valorizaram aquele convite com muita ênfase, com alegria, igual Paulo fala a Timóteo. Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já, Timóteo, a coroa da vida está me reservada. Não somente a mim, Timóteo, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Então as virgens nécias, elas não amaram a vinda de Jesus. Então tem muita gente que não está amando a vinda de Jesus. Amam o presente século, amam as coisas que o mundo oferece. E João continua exortando, filhinhos, não ameis o mundo, porque se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. E de que adianta você ser crente e se o amor do Pai não estiver em você? Você não vai entrar, você vai ficar no grupo das virgens loucas. Olha, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Deixa eu falar para você, talvez você nem saiba disso, mas ela esteve na vida da Eva. Lá no capítulo 3 do Gênesis, quando o Satanás enganou a Eva, ele incorporado na serpente, ele chega para Eva e diz, ei, é verdade que de todas as árvores do jardim vocês não podem comer? Aí já foi um pretexto. É por isso que nós temos que, tipo assim, ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando ouvir a voz do Satanás, você sabe diferenciar. E você diz, para lá, Satanás, o Senhor te repreenda. Eu só posso ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. E ela disse, não, de todas as árvores nós podemos comer sim, só uma que não. Somente uma. Ah, não é verdade, vocês podem sim. No dia que vocês comerem, sabe? Deus diz que não pode comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus. E olha o que diz o versículo 6. Vendo, pois, Eva, que a árvore era boa para se comer. Olha aí, concupiscência da carne, ou desejo da carne. Viu que aquela fruta era boa para comer. Ah, que fruta deve ser muito gostosa. Oh, mas que fruta bonita, que fruta linda. Que folhas, que árvore. Ah, só não posso comer porque o Criador disse para não comer. Vendo que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, né?
e desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida. Ela queria ter entendimento, queria ser igual a Deus, como Satanás mentiu para ela. Então na Eva já tinha a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Quantas pessoas se acham, querem ser e se acham melhores, né? E querem novidade, querem mais, mais e mais, querem saber da última novidade, sendo que deve viver na simplicidade, na humildade, na espera da volta de Jesus a qualquer momento. Mas o recado é esse, cuidado, este é o terceiro inimigo, o mundo, as coisas do mundo que atrapalham ou tentam atrapalhar a caminhada do cristão. Irmãos, vamos estar perseverantes, vamos estar confiantes, amém? Que Deus abençoe a tua vida, você professor, você aluno, superintendente, dirigente de congregação, pastores, pastor, presidente. Vamos estar sempre atento à volta de Jesus, amém? E até domingo, que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça. Se Ele não voltar logo, nós estaremos para estudar esta maravilhosa lição, um aprendizado abençoado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus.